como fazer, não sei mais como agir. Nesses momentos que nós perdemos o controle, é verdade, nós perdemos o controle, só que Jesus não, Ele permanece no controle de todas as coisas. E nessa manhã Ele está falando para mim, para você: ei, calma, fica tranquilo, eu não perdi o controle. Você pode ter perdido o controle, você pode ter perdido as ações, mas eu não perdi. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu permaneço no controle. Diz o Senhor para você nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você consegue dar um glória a Deus? Daí Jesus chega lá em Betânia, ele encontra com as irmãs de Lázaro. Ele encontra com Marta e Maria. Ele encontra primeiro com Marta e depois ele encontra com Maria. Quando Jesus falou: cadê seu irmão? Ela falou: Senhor, agora não adianta. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria, eu não ouvi, nosso irmão não teria morrido. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Versículo 26. Crês tu nisso? Sabe o que elas estavam dizendo para Jesus, em outras palavras? O que Marta e depois Maria ela estava dizendo: agora já não adianta mais nada. Era a seguinte ideia: chegou tarde, Senhor. Chegou tarde. E essa sensação, irmãos, de atraso, como é terrível. Você perder a hora de algo, isso é terrível demais. Eu tenho uma lembrança aqui na minha mente de um dos dias mais tensos que eu já tive na minha vida. Eu lembro que eu tinha me formado na filosofia. Foi minha primeira graduação. E eu lembro que quando eu me formei, eu estava numa ansiedade maravilhosa, aquela sensação gostosa de realização. Quem está entendendo, diga amém. Aquela sensação tremenda. Eu lembro que eu tinha formatura e era um sábado. E nós fomos para lá, para a formatura, lá em Santana não, em Ipiranga. E eu estava com os meus pais no carro, inclusive, e pegamos a marginal para ir. E eu lembro que chegou num lugar, antes de eu entrar sentido a Avenida do Estado, que era o caminho que eu fazia todos os dias para ir para a faculdade. Eu fiz esse caminho, eu fiz 2 faculdades lá em Ipiranga, eu fiz esse caminho por quase 10 anos. E eu lembro que quando eu peguei ali, estava tudo travado. Depois eu descobri que lá no AMB, que fica mais para frente, estava tendo um show do Mickey. Eu peguei uma bronca do Mickey, você não tem noção, né? Um dia eu vou falar isso pro Mickey ainda, não sei se ele vai entender. E a marginal travada, porque estava tendo um show do Mickey lá no AMB. Irmãos, eu saí cedo, mas o horário começou a chegar. E começou a me dar um negócio, um desespero. Eu tentei cortar por dentro e, resumindo, cheguei na faculdade, já tinha dado horário. Era a minha formatura. Os amigos me mandando mensagem: cadê vocês? Já está chegando a nossa hora. E resumindo, irmãos, eu cheguei depois. Aquilo foi uma decepção tão grande para mim, porque eu tinha me programado para aquele dia, minha família estava comigo. E eu lembro que depois daquele dia eu falei assim: eu vou fazer outra graduação, eu vou fazer tudo isso aqui de novo. E Deus foi fiel, porque Deus me deu condições de fazer uma outra graduação, e fiz minha formatura e cheguei 1 hora de antecedência, sem Mickey, né? E deu tudo certo para a glória de Deus. Mas essa sensação de chegar tarde, como é triste. Eu lembro um dia
Isso foi em 2022, eu creio. Pandemia. Eu tinha 2 velórios, praticamente no mesmo horário. E um velório era aqui, no cemitério da Cachoeirinha. E o outro velório era lá para os lados de Barueri, um lugar que eu nem conhecia. E os horários bem próximos. Só que o daqui era mais cedo. Então eu vim para cá para fazer o velório. Só que o velório daqui atrasou. E eu saí daqui, irmãos, daqui da Cachoeirinha, e fui que nem uma bala lá para Barueri. E esse rapaz que faleceu, que nós iríamos fazer o velório lá em Barueri, era membro nosso aqui da igreja. Um irmão de 30 e poucos anos, caminhoneiro, fazendo a viagem de São Paulo para Belém. Quando ele estava lá perto de Pernambuco, uma daquelas cidades de Pernambuco, ele começou a passar mal e foi internado. Estava com a Covid e ele faleceu naquele lugar, naquele hospital. E trouxeram o corpo, uma tragédia, uma família acabada, rapaz novo, com filhos pequenos, e essa família me esperando. Esse rapaz me amava. Aos domingos, não importava em que lugar do Brasil ele estava, ele parava o caminhão e ele assistia os cultos, mandava fotos para mim. Um dizimista fiel, queridos, desta igreja. E quando esse irmão vinha a falecer, nos horários próximos, eu cheguei lá, irmãos, e o velório já tinha acontecido. Coisa de 5, 10 minutos. Eu fui correndo, corri tanto, irmãos, mas não deu tempo. E a família, eu cheguei lá, pude abraçar a família, ministrar a vida deles, mas eu queria ter me despedido do meu amigo. Não deu tempo. Quando Jesus chegou, as irmãs falaram: agora não adianta mais nada, o Senhor se atrasou demais. Só que o Jesus desse texto de João 11 não é o Jesus que chega atrasado. Ele é o Jesus que chega na hora certa. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão me ouvindo agora, e que talvez você está dizendo: pastor, eu acho que Jesus está atrasado, eu acho que Jesus se perdeu no caminho aí, porque na minha vida já era para ter acontecido tal situação, já era para ter acontecido isso, aquilo, outro. Jesus não chega atrasado. Eu posso me atrasar, você pode se atrasar, só que o Jesus que nós servimos, João capítulo 11 vai dizer que ele chega na hora certa. Eu quero, levante a sua mão para o céu, eu quero profetizar na tua vida que ele não vai chegar nem atrasado, nem adiantado, ele vai chegar na hora certa na tua vida. Pastor, ainda não aconteceu, é porque ainda não é a hora, porque é a hora certa, o momento exato, ele vai chegar e ele vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus, aleluia. Ele vai chegar na hora certa. Você pode aplaudir Jesus? Amém, queridos? Fala para o seu irmão do lado: Jesus chega na hora certa. Então, aqui, primeiro, não perdeu o controle. Segundo, chega na hora certa. Terceiro lugar, Jesus teve que lidar com questionamentos. E não é que o amigo estava questionando, o vizinho estava questionando. Quem levanta os questionamentos aqui foram as próprias irmãs de Lázaro. Elas gostavam de Jesus, e Jesus amava a vida delas também. Posso ver amém, queridos? Amém. Só que elas começaram a questionar: Senhor, se eu estivesse aqui, agora não adianta. Quando ele perguntou: cadê onde vocês colocaram o corpo dele? Agora não adianta. Ou seja, elas questionaram Jesus. Elas questionaram Jesus. E Jesus em nenhum momento foi ríspido. Em nenhum momento Jesus foi ignorante, no sentido de não aceitar. Jesus ouviu. Jesus ouviu. E Jesus não debateu com elas. Ele fez.
Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que eu acho interessante? Que por mais tementes que nós somos, porque eu sei que aqui nós somos tementes a Deus. Quem é temente a Deus aqui, diga amém. Eu sei que você é temente a Deus. Eu sei. Jesus não achou ruim. E nós questionamos. Porque às vezes nós falamos: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Amém. Senhor, por quê? Por que essa porta não se abriu, Senhor? Eu sou fiel. Se essa porta abrisse, eu continuaria sendo fiel a Ti, Senhor. E por que não deu certo? Isso é um questionamento. Quando nós oramos por uma situação e falamos assim: Senhor, por que não muda? Por que aquela pessoa não se converte, Senhor? Vai lá, Senhor, muda o coração dela. Nós falamos isso para Deus. Várias vezes eu já entrei aqui nessa igreja, irmãos, e eu me vi aqui dentro, sozinho às vezes. Às vezes durante o dia, às vezes antes dos cultos, bem mais cedo. E eu perguntei: Senhor, por que tal coisa? Por que tal situação não aconteceu? Um dos homens que mais teve proximidade de Deus na terra